agradecer a Aline. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, aceitar essa proposta nossa, que é inspirar pessoas. E hoje você nos deu a honra de contar a sua história. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Frank, pelo convite. E assim, é até um prazer imenso estar vindo aqui, estar recebendo esse convite, né? Ter recebido o convite para compartilhar um pouco da minha história, para estar assim motivando novas pessoas, né, que estão aí no canal, para um exemplo, né, da minha trajetória, até de onde eu saí até onde eu estou hoje, e incentivar essas pessoas que estão na dúvida, né, que não sabem por onde começar, seguir teu como um exemplo. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada. O prazer é nosso de você compartilhar essa história, que com certeza, gente, é uma história inspiradora. E ela vai transformar a sua vida. Aline, você, olha, mineira. Mande aí um abraço. Então, vou mandar, na realidade eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal de Ituiutaba, né, que é a minha cidade natal, mas assim, eu sempre morei, cresci em uma outra cidadezinha do interior de Goiás, então eu tenho que mandar abraço para o pessoal de Minas. Para todo mundo. Já então, peça para se inscrever no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal, você já é passa a ser o nosso apoiador, o nosso patrocinador. Nós precisamos de você para compartilhar e replicar essa ideia. Vamos. Então, eu tenho que mandar um abraço para o pessoal de Minas, o estado inteiro de Minas Gerais. Eu sou fã do mineiro, viu? Porque eu tenho família, né, que mora lá ainda. E eu tenho que mandar um abraço também para o pessoal de Goiás, que foi aonde eu passei a minha infância, né, em Goiás. E então um abraço para o estado inteiro de Goiás também, e também para o estado de São Paulo, né? Você é de Minas, então, você nasceu em Minas, se desenvolveu em Goiás e depois vim para São Paulo. E veio prosperar em São Paulo. Isso, mas só te cortando aqui, que na realidade eu passei por 4 estados, né? Eita, a gente tem muita história aí para nós. Exatamente, então eu nasci em Minas, me criei em Goiás, aí depois eu fui para o Mato Grosso, que assim, eu mando um abraço muito grande também pro pessoal do Mato Grosso, que eles assim me acolheram muito bem. Tem o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, no caso é Mato Grosso mesmo. O Mato Grosso mesmo, né? E aí eu fiquei no Mato Grosso e depois voltei para Goiânia, né? E de Goiânia que eu vim para São Paulo. Então eu já andei por 4 estados. E qual foram os desafios para você ser quem você é hoje? Foram vários. Foram vários. O que você fez em toda a sua vida? Conte para nós. Então, contar um pouquinho, né? Então, eu assim, na minha infância, meus pais, eles moravam numa cidadezinha de 5.000 habitantes. Em Minas? Em Goiás. Em Goiás. No interior de Goiás. E 5.000 habitantes. Então, assim, a perspectiva que tinha numa cidadezinha de 5.000 habitantes era mínima, né? Então, assim, estudei em escola estadual, porque a cidade era muito pequena, na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, para eu estudar, depois que eu terminei o ensino médio, né? Eu tive que fazer o meu 2º grau numa outra cidade, então eu viajava... Porque não tinha o 2º grau, que a gente chama de ensino médio hoje, né? Na cidade, não tinha. Na cidade que você estava não tinha. Você ia para outra. Eu ia para outra cidade, então essa outra cidade eu viajava todos os dias 90 quilômetros, então 90 quilômetros para ir, 90 quilômetros para voltar, então... 180 quilômetros, né? Por dia. Por dia. Estudava à noite, então eu ia e voltava todos os dias, né, para terminar meu 2º grau. E depois disso, eu comecei a fazer a faculdade de administração de empresas. Ainda em Goiás? Ainda em Goiás, né? Aí na época, eu me lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, porque eu não tinha prática, né, não
trabalhava, nunca trabalhei assim para fora, no caso. Só que eu sempre tive em mim aquela vontade, De crescer. aquela vontade de ter independência, de não depender dos meus pais. Entendeu? Então, isso eu já tinha essa vontade interna. Arrepia, porque tudo começou quando você começou a querer mudar a sua vida. Exatamente. Você não aceitar Jamais eu aceitava as condições que você vivia e não também ficar só dependendo dos seus pais. Eu quero minha independência. Eu quero a minha independência desde de jovenzinha, porque na época eu tinha 14 anos, entendeu? Então, assim, é uma adolescente, né? É muito interessante, né? Como que uma adolescente com 14 anos já tinha essa mentalidade? Conte para nós. Então... Da onde nasceu? Você chegou a se inspirar em alguém? Ou foi assim? Eu acho que eu tenho quase certeza que de alguma forma você passou por algum ambiente, se conectou com alguma pessoa que inspirou você. Como que foi essa ideia de você mudar o seu modelo mental? Já com 14 anos, ela queria a sua independência. Eu acredito que assim, os meus pais, né, eles incentivaram no sentido de ter independência. Tá, então vamos lá. Entendeu? Não foi assim, você acordou, dormiu, não, quer independência. Seus pais incentivavam. Exatamente, os meus pais, eles assim, por eles não ter tido oportunidade de fazer uma faculdade, então esse ponto para eles, eu acho que foi isso, entendeu? Que por eles não ter tido a oportunidade, eles quiseram dar uma oportunidade para mim e para minha irmã, diferente da deles. Top. Entendeu? E nisso eu peguei para mim, né? Eu peguei para mim e eu comecei, e eu já desenvolvi isso em mim, de ser independente, né? E nisso eu desenvolvi o gosto pela escola, eu sempre gostei de estudar. Ou seja, não é porque seu pai não estudou, não prosperou, que ele não pode inspirar seu filho, orientar seu filho, né? Exatamente. Eu não estudei, não tive condições por algum motivo, mas eu vou incentivar o meu filho. Exatamente. E foi isso que aconteceu com a Aline. Os seus pais ela não nasceu no berço de ouro, mas porém os seus pais tinham consciência. Opa, eu não tive condições, mas eu não vou deixar meus filhos ficar assim. E começou a orientar isso? Exatamente, incentivar na escola, entendeu? Incentivar na escola. Então, ajudar a fazer a tarefinha de casa. Eu sempre tive esse apoio da minha família. E nisso eu desenvolvi o gosto pela escola, eu desenvolvi o gosto pela leitura. Entendeu? Então, eu gosto de estudar. Esse gosto de estudar eu adquiri na minha infância lá com os meus pais. Então, surgiu em mim essa vontade, né, de ser independente. Entendeu? Com 14 anos. Então, eu ia e voltava, né, fazer o segundo grau lá nessa outra cidade. E aí, depois disso, eu já comecei a fazer faculdade. Só que na época que eu comecei a fazer faculdade de administração de empresas, porque a teoria é muito diferente da prática, independente do curso. E por que você escolheu o curso de administração? Diz quem faz administração porque não sabe o que quer, mas na verdade não, administração é para quem quer empreender. Também, só que no meu caso foi falta de opções. Porque lá na faculdade tinha poucos cursos, né? Tinha pouquíssimos cursos de graduação na época. E aí, às vezes, o melhor curso que tinha na época, lá, assim, o mais famoso, era Direito. Só que naquela época eu não tive, assim... condições, o preparo. Eu acho que as pessoas, a gente não pode dar muita atenção para o que as pessoas falam.
A gente tem que desenvolver aquilo que realmente a gente gosta. Então, Tem que ser aquele sapinho surdo, né? exatamente. Então, naquela época, muitas pessoas falavam muito mal do curso de Direito, entendeu? Ah, você tem que ler era muito fraco. Ah, não. Ah, você tem que ler muito, tem que saber aqueles artigos, aqueles códigos. Nossa, Tinha que ter um preparo maior, sabe? aquele segundo grau mais Então, só que tipo... forte, né? Só que na verdade, o que a gente percebe é que no curso de Direito, a competição é muito grande. Então, quanto menos profissionais eu tiver na área, melhor. Porque hoje eu sou advogada, entendeu? Então, assim, naquela época, eu não tinha essa noção. Eu não tinha isso. Esse feeling, o que, Não que eu tinha. quero pra minha vida. Eu não tinha. E as pessoas que surgiram na minha vida naquela época, elas falaram muito mal. Pra quê? Uma concorrência a menos para mim. Então, aí nessa época eu não tinha essa visão. Eu era muito jovem à época, entendeu? E não tinha essa visão. E fiz administração de empresas por causa, né, da falta de opções, fiz. E aí na época, foi muito interessante que a prática é diferente da teoria, mas eu queria ter prática. Eu queria pôr a mão na massa, eu queria sentir, eu queria colocar assim... O que você aprendeu... Na teoria eu queria colocar, praticar. Exatamente, eu queria. E a cidade pequena, não tinha emprego, não tinha nada. Só tinha um armazém lá que armazena grãos, soja, milho, né? Um graneleiro que a gente fala. E eu cheguei no gerente lá, né? E me ofereci, né? Falei, deixa eu fazer estágio aqui na sua empresa. E ele já me descartou. Ele falou, eu não preciso de estagiária, porque eu vou te pagar. A minha intenção não é pagar você. Aí eu me ofereci com menos de meio salário mínimo na época, que eu nem lembro quanto que era. Falei, não, mas não precisa me pagar um salário cheio, me paga meio salário. Eu só preciso aprender. Ele, mas Aline, não é meu interesse te contratar, é um custo, mesmo que seja meio salário. Aí eu falei pra ele, eu vou de graça. Só assim, só autoriza a minha entrada. Só autoriza a minha entrada lá na empresa, porque eu vou começar. E ele autorizou, ele falou, não, pode, então, se você quer, pode ser desse jeito, de graça. Falei, tudo bem, eu vou de graça. E aí eu comecei a frequentar a empresa lá, né? Só que como eu já estava na faculdade nessa época, então eu já tinha, né, alguns contatos de algumas pessoas que já trabalhavam em RH, né, de outras empresas e tal. E aí eu fiquei lá, acho que 2 meses ou 2 meses e meio, uma coisa assim, e recebi uma proposta para Rio Verde, para me mudar. Em Goiás mesmo? Em Goiás mesmo, para me mudar. E numa empresa grande que estava se instalando lá em Rio Verde. E eu aceitei, né, porque eu sempre tive vontade de trabalhar. Aí eu aceitei, aí avisei esse gerente, né, que não poderia ir mais, porque tinha recebido essa proposta para ir para essa cidade. E eu fui para essa cidade. E eu achei interessante que depois que eu me mudei para Rio Verde para começar a trabalhar nessa empresa lá, né, o dono desse armazém, desse graneleiro, o dono, não foi nem o gerente, eles foram lá na casa dos meus pais pagar os 2 meses, dois meses e meio que eu tinha ficado trabalhando para eles, que eles gostaram tanto do meu trabalho, então por isso que assim, é interessante exatamente isso, que a pessoa quando ela quer, ela não vê obstáculo, ela se joga. Ela se joga. Foi o meu caso. É que você acreditava em você, né? Eu me joguei, né? Entendeu? Eu me joguei, eu falei, eu quero aprender, entendeu? Eu quero aprender. Logicamente, se eu fosse remunerada por isso, seria muito melhor.
Mas ele não era, a empresa não quer reduzir custos. É que o propósito dele era outro, Era outro, né? exatamente. E o seu também era outro. Exatamente. E você sabia que ali você poderia crescer Eu poderia. e mostrar os seus conhecimentos. E a partir dali, eles reconheceram o meu trabalho. Entendeu? Agora, você chega numa empresa, você nem mostra o que você sabe trabalhar, ou até parcerias e tal, você já chega botando um monte de obstáculos. Sabe por que você põe esse monte de obstáculos? Porque você não quer prosperar. Você não quer crescer, você não quer se conectar, porque quem quer vai atrás, quem quer se joga. Se joga. Não enxerga o obstáculo, a pessoa vai. Simplesmente assim, ela vai. E aí depois eu comecei a trabalhar nessa outra empresa, né? Comecei a trabalhar nessa outra empresa e dali eu fui trabalhando e tal. Só que há alguns anos atrás, a organização, a estrutura da empresa era muito diferente da que a gente enxerga hoje. Nossa realidade. Essa questão de assédio no ambiente de trabalho, isso não era comentado na época. Hoje, não. Hoje, isso é visto de uma outra forma, diferentemente de alguns anos atrás, que foi a época que eu comecei a trabalhar. Então, a gente sofria assédio, sofria um monte de coisa, mas tudo ficava por debaixo dos panos. Ali, ninguém comentava, ninguém falava nada. E eu comecei a sofrer esse tipo de assédio no meu ambiente de trabalho. E aquilo ali foi me desmotivando, entendeu? Aquilo foi me desmotivando naquele trabalho. Aquele ambiente. Aquela empresa. Mas jamais essa minha vontade de buscar, de ser independente. E aí, a partir disso, eu comecei a distribuir currículos para outras empresas. Participei de vários processos e por algum motivo não dava certo. Uma hora que eu não tinha a experiência que eles precisavam, outra hora é porque era em outra cidade, enfim, nada dava certo. Só que assim, chegou num ponto tão grave que eu chamei o meu chefe na época e falei assim, olha, eu não consigo mais trabalhar aqui. Eu não quero mais. Ou seja, denunciar, né? Na época não tinha como essas denúncias nem acontecem. Acho que nem hoje. lei tinha para isso. Você como advogada, já existia lei para isso? Não, na época não. Em ambiente corporativo? Não tinha. Não tinha essa... Não tinha. Como assédio, hoje é considerado assédio moral, assédio sexual, enfim. Exatamente, tem vários, né? Tem várias formas de assédio. Uma hora a gente depois até pode comentar nós podemos sobre isso. um dia convidar a nossa Aline, a nossa amiga, a nossa parceira, para vir explorar um pouco mais dessa área jurídica. Da área jurídica. Sim, vamos combinar. Mas enfim, agora voltando aqui no nosso conteúdo de hoje, né? Que é inspirar pessoas, né? Exatamente. Trocar o seu mindset. Sabe aquela mentalidade de escassez para uma mente próspera, que é possível? Você sabe, hoje o nosso país é considerado mente escravo, né? Sim. E nosso canal nasceu com esse objetivo. De destravar, né? O brasileiro. Fazer com que ele prospere, que ele entenda que nós somos prósperos. Nós podemos ser um primeiro mundo, ser uma potência, sim, mas o responsável não é o presidente, o responsável unicamente é nós. Sim, é você mesmo. É nós mesmos, nosso modelo mental. Exatamente. Nosso país só vai prosperar quando nós mudarmos essa chave, de mente escravo para uma mente próspera. Exatamente. Vamos lá? Então, aí nessa época não era difundida essa questão de assédio no ambiente de trabalho e eu chamei ele, não quero mais trabalhar aqui, eu me sinto mal trabalhando aqui, me demite. Aí na época lá eu consegui sair, né? Enfim, você não falou por quê? Não comentei, porque seria assim, a palavra dele contra a minha. Sua. Eu deixei quieto, eu falei, me tira daqui, eu vou seguir meu caminho. E aí eu, saí da empresa, depois que eu saí da empresa e comecei a mandar mais currículos e tal, aí
recebi uma proposta lá na cidade, numa outra empresa, que era parceira, era fornecedora da minha primeira empresa. Prestava né? serviço. Exatamente. E aí eu fui, né, comecei a trabalhar nessa empresa, mas não era aquilo que eu queria, sabe? Parece que Faltava alguma coisa, isso mesmo. Faltava alguma coisa e aí eu fui meio que assim, o horário também não era muito legal, que era segundo turno também, e não me adaptei muito com aquele horário. E aí eu só sei que saí dessa empresa. Fiquei lá quase um ano, saí dessa empresa. Tinha relação com os valores e cultura da empresa? Assim, ou era só o ambiente ou o serviço que não, ou tinha alguma relação com os valores e a cultura da empresa ou não? Não, eu acho que eu não me identifiquei mesmo. Com o Com o trabalho, sabe assim, aquele negócio, porque tem coisa que você faz com paixão. E agora tem outras coisas que você faz, mas num piloto automático, que não te dá aquela vontade. E isso aconteceu comigo nessa empresa. E aí eu saí, nem fiquei muito tempo, fiquei lá um ano. E aí, quase um ano. Aí saí, só que tipo, o boleto, ele chega, né? O boleto, ele chega, então... Ele chega sem pedir licença, né? o boleto, ele chega, então, né? A gente precisa se virar nos 30 para saldar os boletos da gente. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Eu saí dessa empresa, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. E aí, nessa época, eu já tinha terminado a faculdade de administração de empresas. Já estava graduado, né? Eu já tinha finalizado o curso, já era graduada. Né? Já tinha curso nível superior completo. Mas, né, foi um período assim que eu não sei que lá na cidade não estava muito contratando, tava um período meio que difícil. E aí eu peguei e comecei a trabalhar numa corretora de seguros e eu me lembro, eu ganhava um salário mínimo. Uma graduada já, que eu já era graduada, nível superior completo, me submeter a um salário mínimo. Aí eu falei, eu vou, né, porque... Para quem quer decolar, né? Faz parte dar um passo atrás, faz né? parte Foi do isso processo. que você... Isso. Eu dou um passo atrás para dar 10 para frente. Exatamente. E aí faz parte do processo isso. Às vezes a gente... voltar um pouquinho, né? E eu comecei a trabalhar nessa corretora de seguros, mas eu trabalhava na área de sinistro, né? Então o telefone tocava meia-noite, 2 horas da madrugada, 3 horas. Eu só sei que a vida virou um inferno, nessa área, nessa corretora lá, né? E eu falei, nossa, gente, mas aí foi aonde a ficha cai, né? Falar assim, poxa vida, eu já sofri tanto, né, para me sujeitar, ficar aqui recebendo um salário mínimo, ainda por cima, não tenho nem o prazer de dormir, né, porque eu não sei que horas que vai acontecer um sinistro. Nossa, eles tinham que ficar atenta. E eu tinha que ficar atenta 24 horas, sabe, para dar assistência lá para os segurados. E aí eu fiquei ali uns 6 meses só. Aí eu joguei a toalha. Eu falei, não, isso aqui não dá pra mim. E na época a minha família ela teve uns problemas financeiros também. E eu joguei a toalha, que é essa corretora lá, e eu falei assim, ó, minha família tá indo, tá afundando, eu vou afundar junto, vou junto. E aí eu voltei pra casa. Aí passa um filme na sua cabeça, né? Você fala assim, poxa vida, eu saí de casa pra prosperar, eu saí de casa atrás da minha independência e eu volto desempregada, endividada, porque, né, com salário mínimo não dava para pagar, então tinha que selecionar qual conta aqui que eu pago, qual... Priorizar, né? Exatamente, e o negócio virou uma bola de neve. Enfim, e endividada, desempregada, numa situação crítica,
né? Uma situação... Ou seja, você se reinventou, você tentou, mas chegou algum momento que você teve que voltar. Voltei. E você voltou. E eu voltei, mas eu Mas sempre voltou- fui resiliente. Isso é muito forte. Você voltou para pegar impulso. Você Exatamente. não aceitou Não, a derrota, não. né? Eu voltei, mas eu vou me reinventar. Temporariamente eu vou ficar nessa condição, mas aquela vontade permanecia. Não saiu. Não, a vontade Ou seja, continua. foi só uma situação. Temporário. Foi isso aqui passa. É arrepiante, viu, Entendeu? Aline? Porque as pessoas muitas vezes desistem. Ah, não deu certo, eu tentei, né? Eu tentei, Eu mas tentei, não deu eu dei o certo. meu melhor. Não, Não pare. não pare. Tente, tente, tente e tente. Uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Porque Deus fez o ser humano, todos nós somos um ser de luz, né? Sim, com Então, certeza. muitas vezes nós tomamos decisões erradas, mas nós somos um ser de luz. Existem pessoas que estão aí na rua porque tomaram decisões erradas. Mas somos ser de luz. É só voltar, se reinventar, não aceitar a situação e brilhar. Bora. Bora lá. E eu fiquei nessa situação. Voltei para casa, desempregada, endividada, sem nenhuma luz, sem amigo. Nessa hora nem amiga a gente Aquela tem. luz no fundo do túnel apagada. Apagada, sem assim, nossa, e agora? Por onde começar? Não tinha por onde começar. Tava tudo escuro. Tudo escuro, tudo assim, e agora? O que fazer? Aí na época, aí eu falei, não, mas eu preciso, né? Aí na época eu comecei, aí eu mandei meu currículo para uma empresa lá da região. Região de Rio Verde, Não, né? aí eu já estava em Minas. Eu já estava em Minas. Já estava em Você tinha Minas. voltado Tinha para Minas. voltado para Minas. Aí mandei meu currículo para uma empresa lá de Minas, lá da cidade, não deu certo. Não deu certo, não sei porquê, não passei na entrevista, tudo deu errado. Aí fui chamada para fazer uma entrevista no banco, também não deu certo. O nome estava negativado, então, né, tem uma política lá do banco que não poderia ter restrição no nome. Eu também não pude. Falei, poxa, agora tá danado, né? Já participei de 2 processos seletivos e nenhum dos 2 deu certo, por onde começar? Aí eu fiquei, mas a busca continuava, não desistia. Seja, a sua mente estava preparada para prosperar. Sim. A prosperidade estava na sua mente, você só estava tentando. Eu não aceitava aquela condição. Não aceite Eu, a condição que você vive hoje se não é próspera. eu não aceitava aquela condição, isso aqui vai acabar, isso aqui é temporário. Meu avô, ele falava uma coisa assim que eu carrego para minha vida, que ele fala, a vida da gente é uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Nesse momento aqui eu estou aqui embaixo, mas a roda vai subir e eu vou subir. E aí aquilo para mim era temporário, aquela situação, né? E aí eu continuei mandando currículo, mandava currículo. Ou seja, a minha roda gigante vai subir. Aí na época, aí eu recebi uma proposta para ir para o Mato Grosso. E aí eu falei, vou, né? Nunca nem sabia que cidade, nem sabia ir para o Mato Grosso, nada, sabe? Que direção tomar. Mas aí eu falei, vou. Aí agendei a entrevista, eu fiz a entrevista no mesmo dia, já me contrataram. Ó, você pode voltar tal dia, né? Já está contratada. Falei, nossa, nas 2 que eu participei não tinha dado certo. Nessa daqui eu faço a entrevista no mesmo dia, já fui contratada, que ótimo, né? Então a roda começou a subir. A roda começou a subir. E assim, aí eu fui para o Mato Grosso, né? Comecei do zero lá no Mato Grosso, do zero mesmo. Do zero assim, você estava formada, já tinha toda uma experiência de tudo que você já viveu, né? Sim. O zero que você quer dizer, assim, estava sem recurso, né? Sem recurso Mas nenhum. você estava, primeiro, com a mente
preparada para prosperar. Sim. E com toda a bagagem que você passou, com tudo que você Sim. fez. Então, você estava tudo certo para decolar. Assim, eu falo assim, comecei do zero, mas eu comecei do zero assim. Eu não tinha nenhum conhecido na cidade. Você foi... Eu fui, eu e a mala, entendeu? Eu não tinha nada, não conhecia ninguém na cidade, nada. A empresa chamou e você bora. A empresa chamou, eu peguei minha mala e fui, entendeu? Então, aí na época eu fiquei lá um período, fiquei no hotel lá da empresa, né, pago pela empresa. Que cidade que era do Mato Grosso mesmo? Altaraguaia. 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 Manda um oi assim, carrega o pessoal de Altaraguaia no coração, Ai, porque fui muito bem recebida ali, sabe? Trago no coração mesmo o pessoal de lá. E aí fiquei lá um período, aí fui, né, alugar uma casinha, uma kitnet, um apartamentinho lá, uma kitnetzinha pra mim. Mobiliar essa kitnet, entendeu? Toda essa estrutura eu não tinha, então eu tive que montar lá, minha casinha lá, né? Aí fiquei lá no Mato Grosso, só que, igual você comentou, né, na infância, que eu sempre tive essa vontade de ter a independência, e eu sempre gostei de cidade grande, entendeu? Eu sempre gostei, que eu sempre fui assim, muito dinâmica, né? Eu sempre estudei, sempre fui muito dinâmica, então a cidade pequena... Eu quero uma metrópole, eu quero São Paulo. Exatamente, eu quero uma metrópole, eu quero São Paulo, eu quero estar ali quero Sorocaba. Eu quero estar ali no meio onde movimenta, eu gosto de movimento. E aí eu fui para Altaraguaia, a cidadezinha lá também é pequenininha, né? Eu não sei quantos mil habitantes tem Altaraguaia, mas eu sei que é uma cidade pequena. E aí eu comecei a trabalhar, fui muito feliz, né? Só que me faltava aquele movimento. Faltava aquelas opções de ambiente, ter curso, opções grande ali para eu estudar, opções, me faltava isso. Porque eu sempre estudei, né? Aí eu peguei, mandei meu currículo para uma empresa em Goiânia. E aí eu recebi a proposta de começar a trabalhar em Goiânia. Saí de Altaraguaia, fui para Goiânia. Só que aquela coisa, né? Eu quero ir para São Paulo. Eu quero ir para São Paulo. Foi para Goiânia, dá um oi aí. Dá um oi para Goiânia. Dá um oi para o pessoal de Goiânia também. E aí eu fui, mas queria vir para São Paulo. Estava em Goiânia, mas queria vir para São Paulo. São Paulo era o objetivo, né? E aí eu fiquei lá em Goiânia um tempo, só que aí lá em Goiânia também, eu comecei a sofrer assédio. Lá em Goiânia também. E aí nesse assédio culminou até na minha demissão, lá em Goiânia. Aí eu aproveitei, eu falei, já que eu já estou em Goiânia, agora é São Paulo. Agora eu vou para São Paulo. Capital para capital. Agora eu vou para São Paulo. Aí eu voltei a distribuir currículo de novo, né? Recebi uma proposta para Vargem Grande Paulista, aqui perto de Cotia. Recebi uma proposta para Vargem Grande Paulista. De Vargem Grande Paulista eu comecei a trabalhar, né, em Vargem Grande Paulista. De Vargem Grande Paulista eu recebi uma proposta para Boituva. Aí eu vim para Boituva, sabe? Até chegar em Sorocaba, né? Boituva aqui do lado. Não, aí tá, comecei, eu vim para Boituva, trabalhar em Boituva. Aí de Boituva, aí foi aonde assim, a chave mudou. A chave mudou no sentido de, eu já estou trabalhando nessas empresas já tem muito tempo. E o que a gente, às vezes, o que falta na gente muito é despertar o empreendedorismo que existe em cada um de nós. Ou seja, o que a Aline está dizendo aqui, que todos nós somos empreendedores. Só precisa
se conhecer. Se conhecer. Se conhecer. Então, foi em Boituva, então eu tive que, olha, o tanto que eu andei até chegar em Boituva para minha chave cair, para minha ficha, né? Para minha ficha cair e minha chave mudar para eu enxergar essa área de empreendedorismo na minha vida. E aí quando, né, eu já estava em Boituva e que eu mudei essa chave de voltar a estudar. Eu falei, eu quero voltar a estudar. Por quê? Porque eu fiz essa minha autoanálise e eu percebi o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria. Até então, você não sabe, você só queria prosperar. Até então eu só queria ter o meu salário. A sua independência. A minha independência. Mas é muito importante você saber aquilo que você quer para você ter condições de se conectar com a empresa. Porque de nada adianta você saber aquilo que você gosta, mas você não ter identidade com a empresa, você não vai ser um bom profissional. Porque assim, você se conecta, você se molda, né? Você fica naquele automático, você fica naquele piloto automático. Você vai, faz, volta, entendeu? E isso não é qualidade de vida para ninguém. E fazer por fazer, viver por viver. Trabalhar só para ter o salário no final do mês. Era essa a você viver só pelo dinheiro, né? Só. Na verdade não é, você tem que viver por uma causa, por um propósito. Sim. O dinheiro é consequência. O dinheiro é a consequência. Agora, qual é a sua causa? Qual é o seu propósito de vida? Sim. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo. Né? Quais são os seus valores? Né? E aí, né, eu fiz essa autoanálise e eu falei, eu vou começar a fazer outro curso, outra faculdade. E aí foi aonde eu caí no direito. O que inspirou você fazer direito? Tem alguma coisa a ver com os assédios que você passou, com as injustiças que você passou? Como que nasceu o direito? Como que nasceu o direito na minha vida? Eu sou libriana, né? Então o libriano já é da balança ali, ele já é assim, ele já vem com esse senso de justiça bem forte, então... o libriano. E eu sou libriana. Foi o signo que inspirou, né? Na verdade já estava no sangue, né? Já estava no signo, no dia que eu nasci. E aí, né, esse primeiro ponto. E eu acho que por eu ter sofrido um pouco dessas injustiças e ter presenciado injustiças com outras pessoas, com colegas, me motivou. Me motivou, né, para falar, não, eu quero lutar por essas pessoas que não podem falar se defender, por elas. Entendeu? E aí eu acho que foi aonde que me motivou, assim, que me deu aquele impulso maior. Né? Me deu aquele impulso maior. E aí eu caí no direito, comecei a fazer faculdade e estou aqui. Hoje, então, agora eu tenho o meu escritório, Tenho o meu escritório e quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a conhecer outras pessoas, lá em Boituva mesmo, que já faziam psicanálise e aquilo ali também já por eu já ter feito essa autoanálise, essa autorreflexão daquilo que eu queria, daquilo que eu gostava, daquilo que eu buscava, né, que foi por onde eu migrei para o direito, então me motivou também a buscar, a me conhecer um pouco, me aprofundar mais, né? E aí eu enxerguei isso, que com a psicanálise poderia estar me ajudando também no direito, na carreira jurídica também. Faz parte, porque na realidade a psicanálise ela é um autoconhecimento. Você vai ajudar você se conhecer para ajudar os outros também, entendeu? E isso eu achei interessante, que eu consigo aplicar isso em todas as áreas da minha vida,
né? Não só no direito, mas em todas as áreas da minha vida, e eu consigo ajudar as pessoas ao meu redor. Hoje você vê consultores, palestrantes e tal, Entendeu? estão indo também para terapia, né? Exatamente. A psicanálise, né? Porque Sim. isso ajuda a pessoa a se entender Sim. e é a melhor forma de entender a mente do outro, Os né? outros também, né? Então, aí eu comecei, né, isso me motivou, me ajudou nesse processo e foi aonde eu comecei. Aí eu fiz direito e em paralelo eu fiz o curso de psicanálise também, né? E estou aqui hoje atuando agora com o direito hoje. E quando que você começou a advogar? Quando que eu comecei a advogar? Eu comecei a advogar um pouco antes da pandemia, em 2019. Então você se formou 2018. 2018 e já começou a advogar, já comecei a logo advogar na sequência. Logo na sequência. Tá. Aí eu comecei a advogar em 2019, que a pandemia veio em 2020, né? Isso. Então, começou no final de 2019. Então, mas aí eu já estava advogando já. E aí assim, eu comecei, né? Logo veio a pandemia, então a gente teve que se reinventar, né? Que o judiciário também teve que se reinventar com essas aulas, com as audiências online, né? Então a gente teve que se reinventar e com esse mundo virtual. Então eu acompanhei essa transição. Você acabou de se formar e começou a advogar no início da pandemia. E vamos conhecer como que foi a sua resiliência aí no início da pandemia, se reinventou, como que você deu a volta por cima aí e com certeza ela prosperou na pandemia. Conheço tanta gente que prosperou na pandemia. Formar o mundo porque como que você entendeu que era uma pandemia, que era uma doença, era uma infecção e você se reinventou para a prosperidade? Então, na verdade é aquilo que eu falei, o boleto ele chega. Entendeu? Independente da pandemia, você ia ter que pagar seus compromissos. Independente da pandemia, eu tenho aqui as minhas despesas que eu preciso honrar. Entendeu? E aí, eu vou ficar de braços cruzados esperando a pandemia passar? Não podia. Eu tinha recém-formado, né? Que foi em 2018, 2019 que eu tinha começado. E veio a pandemia. Falei, poxa vida, e agora? Agora eu vou ter que acompanhar, vou ter que seguir o fluxo, como fazer? Vou ter que aproveitar as redes sociais. E aí eu comecei a me divulgar, comecei a fazer atendimentos online, entendeu? Porque hoje eu no caso faço atendimentos online. Mas você não fazia antes? Não fazia antes, porque o judiciário era muito fechado, muito, né, tradicional também. Então, forçou todas as áreas a dar essa abertura também. Entendeu? Então, por isso que a gente, assim, eu acompanhei essa transição. Você pegou... Eu peguei, como se diz, né, o bonde andando. Pegou o gancho. Peguei, entendeu? Aproveitei ali da oportunidade, né? Porque todo mundo teve que se reinventar com essa pandemia. E eu segui o fluxo, né? Eu segui o fluxo de fazer atendimentos online, de aprender a fazer audiências online. Se promover, né? Divulgar o seu trabalho. Divulgar meu trabalho, entendeu? Entrar nas redes sociais para poder mostrar meus conhecimentos, compartilhar. Mundão, eu tô aqui, ó, cheio de conhecimentos. Mundão, eu tô aqui, ó. Se você tá com problema aí na parte previdenciária, que eu atuo bastante com previdenciário. Qual que é a sua especialidade mesmo? Então, eu atuo com previdenciário, né? Família, principalmente a parte de sucessões, tá? Família, sucessões, trabalhista. E o foco maior é previdenciário e tributário. Essa é a sua especialidade, os ramos da... Exatamente, são as áreas que eu atuo, né? Com mais foco, com previdenciário e tributário. A parte de psicanálise é só para você? A parte Ou você também então, tem
A parte de psicanálise, eu atendo só assim, bem pouco, porque eu não consigo conciliar as agendas, entendeu? Então eu prefiro assim focar mais no direito, né, que exige demanda, né, maior, do que na psicanálise. Então só quando vem alguma pessoa indicada, Que né, precisa, que conhece você. Exatamente. Que Aí eu você abre atuo. essa exceção e atende. E atendo a pessoa, mas Tá. o foco maior da minha, assim, a minha área principal de atuação é o direito mesmo. Tá. Né? É Legal. isso daí. Mas, então é isso, eu tive que acompanhar essa reestruturação do judiciário, do mundo. O mundo mudou, o mundo mudou. E eu Simples mudei assim. junto. E você mudou junto. E eu me adaptei, essa palavra, né? Eu me adaptei com as mudanças. E ali eu fui, né? E hoje, graças a Deus, está tudo muito bem. Muito bem, muito bem, obrigada. Graças a Deus. Aline, nossa, que papo mais gostoso, que é o objetivo do nosso trabalho aqui, é inspirar pessoas por mentes prósperas como a sua, porque muitas vezes as pessoas não veio de um berço de ouro, não teve influência dos seus pais, mas mude o seu ambiente. Sim. Porque muitas vezes até seu pai não sabe como ajudar, mas você comece a se conectar com pessoas prósperas. Comece a mudar os seus hábitos. Comece a mudar os seus ambientes. Procurar pessoas para te ajudar. Porque também, né? Porque a gente encontra algumas pessoas ali para te ajudar. Por exemplo, quando eu comecei... Mas você tem que procurar, né? Tem que procurar, porque não adianta a pessoa cruzar os braços e esperar que chegue. Nada vai cair do céu, nada vai acontecer. Então, se a pessoa não for atrás, se a pessoa não estiver disposta a buscar, entendeu? E procurar as pessoas que podem te ajudar naquilo que você busca. Eu queria um emprego, eu fui atrás do gerente lá. Tá, né? Então, além desse gerente, você teve pessoas que, assim, de alguma forma, você procurou, além do gerente, assim, amigos, influenciou você? Ou você foi sempre procurando com a cara e a coragem? Sempre fui procurando com a cara e com a coragem, e o universo colocava as pessoas corretas na hora certa, no lugar certo. Mas para isso você queria, né? Eu buscava. Você buscava, a sua mente queria, não aceito essa condição que eu tô, tal. Exatamente. Então, Aline, vamos assim. Então é muito importante, para a gente se inspirar, procurar pessoas que possam nos ajudar, ambientes que nos inspirem, que isso faz muito bem. Agora, quando você não quer nada com a vida, aí é difícil, né? Nada acontece. E qual é o recado que você dá assim para as pessoas que nem sabem o que quer, só estão numa condição de escassez? O recado que eu dou para você acha que a pessoa aceitou, acomodou a minha vida, minha vida é essa, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem solução? Com certeza tem solução, basta a pessoa querer, porque na verdade ela precisa querer. Se conhecer. Ela precisa querer a mudança. E entender que aquilo é temporário. Entender também que nós não viemos nesse mundo para ser medíocre, né? Não. Nós não viemos nesse mundo para viver na escassez, viver na mediocridade. Nós viemos por uma causa maior, né? Com certeza. Deus não fez o ser humano para ser um fracassado, não é isso? Não, eu acho que se a pessoa vibra na miséria, ela vai ser uma miserável. Entendeu? Mas ela precisa querer a mudança, ela precisa assim, eu tô nessa miséria, né? Eu não quero essa miséria pra minha vida inteira, isso aqui é temporário, eu vou sair disso. E ela vai sair disso. Frank, quantas vezes eu, no final do mês ali... Arrepia. Mas é verdade, quantas vezes que o meu salário, eu recebia ali um salário...
e eu pagava isso, e sobrava lá no final do mês ali R$ 100. E isso era dia 10. Como que eu vou chegar até o dia 30 com R$ 100? Eu não sei como que eu me virava, que dava certo. Eu falava assim, não, hoje eu tô comendo miojo. Mas é hoje eu vou comer o miojo. Amanhã eu vou poder comer outra coisa melhor. Amanhã eu vou comer caviar lá em Alphaville. Exatamente. Então, hoje eu como de Outback, hoje eu posso, entendeu? Nossa, olha aí. Mas estava tudo isso na sua mente. Coco bambu. Aline, tem uma frase da doutora Érica Belon, a nossa coach, doutora, e ela é doutora em neurociência, é a neurocientista. Ela fala uma frase que diz o seguinte: você nasceu para dar certo. Sim. Todos nós nascemos para dar certo, não é isso? Sim. E se nós aceitamos, é porque nós não entendemos o que viemos fazer nesse mundo, não é isso? Isso, exatamente, porque é o que eu falei. Se você tá naquela condição de que eu sou um miserável, eu não falo nem miserável financeiramente, eu falo de espírito, de espírito, né? Que eu não sei por onde começar, que eu não sei, vida, céus. Ou nem quer também, não quer nem entender a situação que ela vive e nem o propósito dela, né? Nem o propósito dela. Então, se ela se coloca nessa condição de miserável, ela vai ser miserável pro resto da vida. Entendeu? Por quê? Porque ela não quer a mudança. Ela acredita, né? Ela acredita que ela é uma miserável. Então eu preciso acreditar no quê? Que aquilo é temporário, aquela condição que eu estou vivendo hoje difícil, ela vai passar. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Então, hoje está ruim, amanhã vai melhorar. Ou pode piorar? Pode piorar. Mas você vai uma hora melhora. Porque nada vai ficar ruim ad eterno. Como disse seu avô, a roda gira. A roda gira. Uma hora está em cima, mas outra hora está embaixo. Exatamente. E sempre você não aceitar essa condição. Eu nunca devo aceitar o pior. Eu não vou aceitar porque nós somos, Deus é ouro e prata, né? Ele é dono do ouro e da prata. Então ele quer que nós usufruímos de tudo isso, ouro, né? e da prata. Nós temos esse direito, né? Sim, eu acredito nisso, sabe? Então por isso que eu falo que a pessoa, ela tem que ter essa vontade. Ela precisa ter essa vontade de buscar, ela precisa ter essa vontade de ir atrás, porque a partir do momento que ela se coloca nessa condição, tudo muda para a vida dela. Olha, que riqueza, que momento tão gostoso, tão próspero, tão estimulador, tão inspirador com a Aline. Aline, deixe as suas redes sociais, fique à vontade, Aline de Sorocaba. Como é seu sobrenome? Agora eu tô nas minhas redes sociais, para me encontrar é alineataides.adv. A Aline é advogada, depois de tudo que passou na vida, mas ela não aceitava a condição que ela nasceu. Ela queria prosperar, ela queria independência. Quando a gente fala de prosperidade, só para a gente entender um pouquinho aqui, prosperidade é quando a gente está bem, está saudável em todas as áreas da vida. Você, como psicanalista, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão em cima do que eu vou falar. Prosperidade é quando a gente tem saúde financeira, tem saúde profissional, tem saúde espiritual, saúde emocional e saúde social. Então, ou seja, é quando nós estamos bem em todas as áreas da vida. Você como psicanalista, como que você entende tudo isso? Ser uma pessoa próspera? Porque muitas vezes tem pobre que só tem dinheiro, né? Mas nas demais áreas é uma escassez. Problema com família, problema com trabalho, não gosta de trabalhar muitas vezes, e não tem uma vida social saudável, uma vida espiritual também não, mas eu tenho muito dinheiro, mas você é um pobre rico. É um pobre rico. É aquela mesma situação da pessoa que é o pobre rico que eu falo,
é a pessoa assim que ela o avarento, aquela pessoa avarenta, que ela tem condições de estar no melhor, mas ela fica sempre ali naquela coisinha mínima. Por quê? Porque ela se põe naquela condição de coitadinha, de vitimismo, entendeu? De tá ali naquela vida mediana, naquela vidinha ali mediana. Ela pode até ter dinheiro, mas por ela, sei lá, ter um casamento fracassado, ela se coloca naquela condição de vitimismo. Ela tem dinheiro, ela é rica, ela não precisa daquilo. Ela chuta o balde ali, ó, separa, cada um vai viver sua vida, cada um vai ter sua prosperidade para lá e vida que segue. Ela precisa entender isso. Mas não, aí ela acha melhor se colocar numa condição de vitimista, ela acha melhor se colocar numa condição de coitadinha, para que as pessoas tenham dó, sabe? Para que as pessoas vejam aquela pessoa como uma pessoa frágil, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. O famoso mimimi, entre aspas, entendeu? O famoso mimimi. Estou dando esse exemplo aqui, mas poderia ser um outro exemplo, mas foi o que me veio aqui na cabeça agora, entendeu? Então, é isso que acontece, sabe? Então, a pessoa, ela própria que cria essa condição de coisas ruins na vida dela. Ela cria a condição de coisas, vamos falar assim, de não ser próspera em outras áreas da vida. Ah, eu me destaco aqui, mas e as outras áreas? Tem que conciliar, né? Tem que entender que faz parte também da prosperidade. Sim, eu não posso... a prosperidade como um todo, e não só numa área. Entendeu? Sim. Então, eu vejo dessa forma. Mas é dessa forma. Eu vejo dessa porque forma. Porque senão você não é a pessoa saudável, né? Não é saudável. Então, porque o ser humano, nós somos evolução. Nós viemos ao mundo para evoluir, fazer o bem e ser feliz. Aline, pode ficar à vontade, se quiser divulgar suas redes sociais, seu negócio. Aqui é o papo da reciprocidade. Aqui é business. Você divulga o seu negócio e contribui com o nosso canal. Agora, quando você assistir o vídeo, se inscreva no canal, porque a maioria assiste os vídeos e não se inscreve. É só dar um cliquinho lá, tão fácil. É tão fácil, né? Tá. Só colocar lá um E suas redes sociais, bora. Então, minhas redes sociais, no Instagram, é Aline Thaís. Eu quero contratar o seu trabalho hoje. Como que eu faço? Então, o meu telefone de contato... Pode dar o WhatsApp? Pode, fique à vontade, divulgue esse WhatsApp. Então, o meu WhatsApp é o 15, o DDD, né? 99107-1477, esse é do escritório, o WhatsApp é o business do escritório, business. Né? E o nosso escritório está ali no Jardim dos Estados, aqui em Sorocaba, né? As redes sociais, alinetaides.adv no Instagram e aline.a.therapy, que é THERAPY, né, da psicanálise, que eu estou sempre divulgando coisas lá, a psicanálise voltada para pessoas idosas, porque como eu trabalho muito com previdenciário, então eu ajuda, né? Então eu tenho percebido que às vezes assim o idoso, né, a pessoa idosa, ela fica muito solitária. Mesmo às vezes até as pessoas familiares, às vezes até hostiliza muito aquelas pessoas mais velhas, as pessoas idosas. E como eu atuo muito com previdenciário, eu percebi isso, sabe? Então o meu Instagram tá voltado mais para psicanálise na terceira idade. É interessante, eu tenho postado bastante coisa legal. Isso também passa a ser um diferencial do seu trabalho, né? Também, né? Porque é um atendimento mais humanizado. Que hoje está em alta, né? Exatamente. O atendimento humanizado. Por quê? Porque você entende o seu cliente, né? Como um todo. Como um todo. Não só aquela necessidade do comprar e vender, não, né? Mas a necessidade do cliente, né? Exato. Sim, então, você vê o cliente como um todo, porque igual como, né, eu tenho também a parte de família, né? Família, sucessões.
E eu sempre brinco que essa área de família, a gente, né, o profissional que atende essas pessoas tem que ter um preparo emocional muito grande. Por quê? Porque todas as ações de família, elas envolvem, elas trazem uma carga emocional muito forte, entendeu? É o marido que divorciou da esposa, que aí carrega aquela mágoa, aquele ressentimento de casal. É a mulher, quando ela vem pedir uma pensão alimentícia, ela traz o problema do ex-companheiro, do ex-marido, e ali ela quer resolver no pedido de pensão alimentícia, entendeu? Então, assim, eu percebi muito Que isso faz muito bem, né? Para você negociar. Entender. Eu percebo e eu consigo entender essas necessidades, mas eu consigo o quê? Eu consigo Equilibrar. separar o que é emocional do que realmente a gente vai levar para o judiciário. Olha que Entendeu? forte. Então. Porque vem com uma carga emocional muito grande, pesada, né? muito pesada. Aí você consegue fazer esse filtro. Esse filtro. Que esse top. Filtro. Parabéns, viu, Aline? Obrigada. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esse papo gostoso, Eu que papo agradeço. da prosperidade. Eu que agradeço muito o convite.